Amados Padre Jesus Joaquim, nosso vigário-geral, pároco da Paróquia Santíssima Trindade de Planaltina, Goiás, coordenador da Pastoral das Folias na Diocese, querido Padre Miguel, administrador da quase paróquia São Bento, paróquia rural, de uma grande extensão com muitas comunidades e que faz esse trabalho bonito aqui no nosso sertão. Querido casal, Geraldo e Delsa, no nome de vocês, cumprimento os demais casais e famílias aqui presentes. Nós estamos concluindo a semana de Pentecostes com a nossa tradicional folia da roça. A gente não tem noção de quanto tempo existe essa folia, né? Os registros, dizendo o Padre Jesus, atestam mais de 40 anos. A nossa diocese vive nesses dias a intensa novena de Pentecostes. Nós temos andado em diversas paróquias, celebrando. Amanhã vamos a Planaltina, Goiás, na Paróquia do Divino Espírito Santo, para celebrar com o povo. E no domingo nós vamos nos encontrar às 10 da manhã na Catedral para encerrar a Folia da Roça. E à noite, a Folia da Cidade. Essa caminhada dos foliões, ela tem um significado muito grande para nós, cristãos. A vida do cristão é um permanente caminhar. Vocês imaginam o quanto esta folia tem sido purificada. E eu quero agradecer ao Padre Jesus e os padres anteriores que assumiram a nossa folia para que ela pudesse ser um espaço de espiritualidade, abolindo a cachaça, as músicas indecentes, os maus costumes. Alguém me dizia, a folia diminuiu um pouco o número de participantes. Mas é porque a folia da roça, hoje só vem a folia da roça quem gosta de reza. Porque não tem mais a furrincha, não tem mais a bagunça, não tem mais a cachaçada. E aqueles que traz eventualmente uma bebida escondida, Deus não abençoa. Ele chega com a bebida e volta sem o divino no coração. Porque os vícios não pertencem à ordem do Divino Espírito Santo. Porque o Divino Espírito Santo é pureza, é santidade, é dádiva, é bênção, é amor. Como nós ostentamos nas nossas camisas a imagem da pomba com os 7 raios, que representa os 7 dons do Espírito Santo, essas riquezas que o divino traz para nós. Quanto respeito, quanto a reverência à bandeira do divino, que é para nós uma espécie de nuvem de unção do divino que passa sobre nós. Quando a gente vê as pessoas beijarem a bandeira, rezar diante da bandeira do divino, é emocionante, pois a gente sente que a pessoa se conecta ao sagrado, ao mistério, através deste sinal tão simples. E todas as cores, as nossas bandeiras, camisas, as bandeirolas, todas vermelhas, alusivas ao Espírito Santo, ao seu fogo, quer trazer ao nosso coração o amor, que nutriu o coração do apóstolo Paulo, como nós ouvimos, que mesmo diante da perseguição, da certeza que iria morrer por causa da fé, não desviou do caminho. Foi o caminho do Espírito. Caminhando no Espírito. São Paulo é um apóstolo carismático. Ele traz para nós as riquezas dos dons do Espírito Santo.
que nós precisamos, sobretudo nos nossos tempos. E quando Jesus, no Evangelho de hoje, pergunta a Pedro se ele o ama, pergunta 3 vezes. E Pedro não demora em responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, apacenta a minha igreja. Essa pergunta o Senhor faz a cada um de nós. Você me ama? Você, pai de família, se você ama Jesus, ele vai falar para você: apacenta a sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Pergunta também para a esposa. E ela respondendo: te amo. O que nosso Senhor vai dizer? Apacenta a sua casa, cuida dos seus filhos, dedica, zele, porque a família é o lugar onde o Espírito Santo quer fazer morada. Nossas famílias estão sendo perseguidas silenciosamente pelo mal. Nós temos uma presença muito dolorosa em nossos tempos da maldade contra as famílias. Isso nos assusta, essa guerra cultural que nós vivemos, contrária à família, contrária ao matrimônio, contrário ao sacramento do matrimônio. Essa guerra cultural que coloca no coração das mulheres o não desejo de ter filhos. Eu não quero ter filhos. E a vocação primeira da mulher diante de Deus é gerar filhos para Deus. Se as mulheres não gerarem os filhos, o céu não vai ser povoado de almas. Porque quem coloca as almas no céu são as mães, gerando seus filhos, dando seus filhos a Deus. Nós católicos amamos a família. Família é tudo. O casamento é tudo. Hoje uma pessoa testemunhava para mim os seus 52 anos de casamento com tantas dificuldades. Mas ela dizia: nós estamos chegando ao fim, eu e meu marido, aprendendo cada dia a paciência, o amor, a entrega e a certeza que Deus está conosco. O Divino Espírito Santo, ele alenta o nosso coração com os seus dons, dando ao nosso coração o desejo de Deus. A sociedade de hoje é uma sociedade que quer se firmar independente de Deus, sem a necessidade de Deus. Uma sociedade que quer adorar as criaturas e não o Criador, adorar os animais, adorar a ecologia, mas não adorar aquele que criou tudo, que é Deus. É uma sociedade que não quer a vida moral. Cada um quer fazer da sua vida o que bem entende. Não se submete à lei divina, à lei da consciência, a esta ação do Espírito Santo dentro de nós que nos adverte: esse caminho do mal, esse é o caminho do bem. Nós somos católicos, nós somos cristãos, e nós vamos cada vez mais diminuindo o nosso número de cristãos, de católicos. Na Europa isso é uma tristeza. Como eu vi uma igreja muito bonita na Europa, que agora é uma academia de ginásticas, porque não tem mais ninguém para ir à missa. Os jovens nem sabem quem é Cristo mais. Poucos. Porque é uma sociedade que cedeu à independência de Deus. Umas mulheres tristes que não querem ter filhos, os muçulmanos tomando conta da Europa, porque as mulheres europeias não querem mais ter filhos, os jovens detestam ter filhos, faz aborto a hora que quer. E essa mentalidade está chegando aqui. Muitos de vocês já têm netos que não pisam mais na igreja, para não dizer filhos,
e não querem mais a igreja. Eu não preciso de Deus. Eu tenho celular, eu tenho dinheiro para comer lanche a hora que eu quero. Eu não preciso fazer lanche, eu não preciso fritar um ovo em casa, eu vou no boteco, vou lá numa lanchonete e como. É o império da preguiça e do desleixo. Outro dia, visitando no Rio de Janeiro, uma família que me pediu uma bênção. 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. Eu fui dar a bênção da casa e a mãe foi abrindo as portas, era quase meio-dia, os 3 dormindo. E ela pediu, dá uma bênção aqui. Quartos fedidos, uma porquice que eu nunca vi daquele jeito. Porque são jovens que entregaram as suas vidas ao nada. Às drogas, à prostituição. E a mãe dizia, meus filhos ficam a noite toda jogando na internet e vendo pornografia. Não vão à igreja, não dá conta de terminar a faculdade, na maconha o tempo todo. Uma tristeza. E aí vocês sabem como que é a ideologia desses jovens. Não é ideologia de família, de Deus, de amar a pátria, de ter os valores. É aquela outra ideologia. Uma ideologia sem Deus, uma ideologia a favor do aborto, a favor da liberação de drogas, a favor de uniões que não são como aquelas que Deus deixou na Bíblia. Esse é o mundo nosso. Nós não podemos concordar com isso. Nós devemos morrer na fé. Se for para a gente ter que entregar a cabeça no altar para ser cortada, a gente vai fazer, porque é melhor garantir o nosso tesouro no céu do que levar a nossa alma ao inferno. Nós queremos ir para o céu. O nosso caminho é o caminho da salvação. Eu sei que muitos de vocês talvez não importa mais com isso. Não tem mais essa preocupação com a eternidade. O povo está caminhando para um jeito esquisito de viver que nem para morrer as pessoas sabem mais se preparar. Agora, não, morrer sem dor, eutanásia, aplica uma injeção, morte assistida, creima, joga a cinza na vereda, joga a cinza no pomar, porque o ser humano é matéria, o ser humano é apenas natureza, ecologia, tudo isso. Isso é o paganismo, que está aí nas novelas da Globo Lixo, na internet, em tudo quanto é canto, e na igreja também. Nós temos gente hoje na igreja que já não fala mais a palavra alma. Um seminarista me dizia outro dia, escutei uma palestra assim, que quem dava a palestra, que é pessoa importante na igreja, dizia, não se deve mais se preocupar com alma. Nós temos que aproveitar as intuições das religiões primitivas, dos povos originários, porque eles adoravam o sol, a lua, as árvores, os animais, o capim, o cipó e tudo mais. Então, essas religiões são mais valiosas do que o cristianismo, porque o cristianismo se preocupa com a alma, uma coisa que a gente não vê. Mas as religiões primitivas preocupavam com a vida. Bom, esse pobre teólogo não sabe de nada, muito menos o que é ser católico. Não tem noção da vida eterna, não acredita mais nas palavras de Jesus, não tem espiritualidade. Tornou-se uma presa da ideologia, a cabeça toda empanada pelo paganismo, pela falta de Deus. Nós vamos morrer professando a nossa fé católica, porque é esta fé que nos dá a direção no trieiro para Deus. E quando vocês, foliões, vão girando todos os anos, percorrendo esses lugares, as nossas fazendas, dá esse sentido. Nós caminhamos neste mundo para o céu. A nossa alma existe alma. O ser humano não é apenas um corpo, não é apenas uma matéria. Nós não somos como os outros animais. Essa mentalidade podre
da teologia ecofeminista da libertação, ela não tem o respaldo na verdade. Ela não tem o respaldo na tradição, na Bíblia e no magistério autêntico da igreja. Nós cremos sim no Deus que criou tudo, as coisas visíveis e invisíveis, como está no creio da igreja. E nós não estamos aqui à toa. Essa grande multidão de pessoas aqui na Folia da Roça, no frio, na poeira, no sacrifício, andando a cavalo, percorrendo as estradas. Ninguém faz isso por esporte. Nós fazemos pela fé, porque os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração já está no céu. Eu não deixei tudo para ser padre, para dedicar a minha vida como sacerdote, como Padre Miguel, Padre Jesus Joaquim. Nós não largamos tudo para viver para a igreja, para orientar as almas, por um acaso, porque nós cremos, nós temos fé. Deus quer de nós a fé, uma fé firme, uma fé carregada de obras. E as obras são estas alicerçadas no dom supremo do amor, que a gente traz para a família, que a gente traz para a igreja, para a sociedade. Nós somos um povo diferente, porque nós somos cristãos. Nós não somos pagãos, nós não somos abortistas, nós não somos gente que defende a eutanásia, nós não somos um povo que defende as drogas, que a gente quer liberação de drogas. Nós não somos um povo que desrespeita os cadáveres. Nós respeitamos o morto. Nós sepultamos os nossos mortos. Nós somos um povo que não pega o alheio, porque sabe que o alheio chora seu dono. Porque não tem coisa mais triste do que uma pessoa que se dedica ao roubo, à corrupção. Ela vende a sua alma para os bens, para o apego, e terá um tempo muito triste na eternidade, que é a sua condenação. Os cristãos são chamados a serem honestos. É preferível morrer de fome a roubar. No extremo você pede a esmola, mas não roube. Chega, ninguém aguenta mais um país que é roubado dia e noite por homens e mulheres que não têm mais o rumo da eternidade, porque os seus corações são apegados aos bens materiais. Salários absurdos que nós temos dentro dessa nossa república, de gente que não faz nada pelo povo, a não ser arrancar cada vez mais do povo aquilo que eles querem para sanar as suas sanhas de prazer e de preguiça. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos salvar a nossa alma. Nós cremos na cruz de Cristo. Nós cremos no sacrifício de Deus por nós. Nós não queremos o pecado. Nós não queremos uma vida de moleza, uma vida de imoralidade, de injustiça, de pecado, de traição, de adultério, de prostituição. Não, esse não é o caminho. O nosso caminho é o caminho do sacrifício. Certa vez, pregando para um encontro de casais num ginásio de esporte, há muitos anos, entrou um casal, ela na cadeira de rodas e ele empurrando, e ficou bem na minha frente. Ele do lado, ela com a Bíblia, uma mulher muito alegre. E depois eu fui conversar com aquele casal e ela me disse: há 18 anos nós tivemos um acidente, salvou meu marido, meus filhos, e eu fiquei paraplégica. Eu só funciono daqui para cima. O meu marido é um santo, que eu disse para ele: eu não sirvo mais para ser sua mulher. Não posso te servir mais sexualmente. Você fica livre para arrumar outra. E o marido apontou a aliança. Bem, a aliança que eu te entreguei no altar, dizendo: eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nunca. E aquele esposo organizou
toda a casa para que ela possa ter o maior conforto com a sua cadeira de rodas. Uma mulher que faz tudo. Ela me disse, eu só não dou conta de varrer a casa. O resto eu faço, eu lavo, eu passo, eu cozinho, tudo arrumado, tudo de acordo. Um amor profundo. Não sei como está esse casal, porque já tem uns 20 anos que eu o vi. Uma bênção de testemunho. Isso é ser cristão. O cristão acolhe o sacrifício. A nossa geração de hoje não quer sacrifício. É uma sociedade, é uma juventude que não dá conta de enfrentar o sofrimento. Como nós mais velhos enfrentamos na roça. Quando a gente nascia no meio dos trapos que a parteira levava para o parto, em cima das camas de palha de milho. E depois enterrava o umbigo quando caía no mourão da porteira. Ali na roça, o remédio era o azeite de mamona para fazer o parto, as dificuldades. Esse povo que sofreu tanto é um povo honesto, é um povo que nós mais velhos temos a honra de lembrar a memória dos nossos velhos avós, pais, já enterrados, já mortos, que ganharam o pão de cada dia em cima do carro de boi, buscando a lenha no mato, carreando o milho e jogando no paiol à noite com a luz da lua. Porque o povo trabalhava, se comia aquilo que produzia, as mulheres no tiar, na roda, fiando, tecendo as calças de algodão para os maridos trabalhar. Era uma vida de sofrimento, de sacrifício, mas era um povo alegre, que às vezes tinha a missa uma vez por ano na roça. Quando o padre fazia desobriga para casar, batizar, confessar todo mundo, ficava ali 3, 4, 5 dias, e era uma festa como aqui, essa festa nossa da folia. Hoje nós temos uma sociedade frágil, uma sociedade vaidosa, que não tem coragem de enfrentar o sacrifício. Eu vi meu pai rolar no chão à noite, com cãibras na barriga, de tanto bater arroz na banca durante o dia, na roça. Perdia tanto suor e o cálcio ia tudo embora, ninguém sabia o que era isso. Cãibras, e minha mãe passando um pano quente, ajudando. Era o sofrimento, mas era um povo alegre. Os filhos cresciam na obediência. Se nós ainda temos um pouco de honestidade no Brasil, se deve a esse povo que descende da roça. Por isso a Folia da Roça precisa recordar esse tempo. Um tempo de santidade, um tempo de honestidade, um tempo de amor. Que o Divino Espírito Santo, que habitou o coração de Nossa Senhora e de São José, habite os nossos corações. Meus irmãos, não percam a fé. Não deixe de participar da missa aos domingos. Não deixe de ser um católico firme. Tem muitos de vocês aqui que há 30, 40 anos não se confessam. Como é que você vai enfrentar a morte? Não confessa, não comunga. É um católico de nome. Deus não quer, o divino não quer. E aqui tem vários dos senhores e senhoras que há muitos anos não se confessam. Aproveita a folia, arrasta o Padre Miguel, o Padre Jesus num cantinho e fala, me confessa, que eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero unir minha alma com Deus. É para isso que a igreja existe. A igreja é o nosso hospital, gente, de campanha, onde os remédios estão lá para curar nossas almas, para que a gente possa entrar no céu, que são os sacramentos. A Eucaristia, a missa, a confissão, são os sacramentos do dia a dia nosso. Não vamos deixar morrer a chama que Deus acendeu em nós no dia do nosso batismo. Eu desejo a vocês uma feliz e abençoada Folia da Roça. E que domingo na catedral, depois daqueles momentos bonitos da chegada, que nós possamos olhar para aquela cruz da catedral, para o altar, e dizer, eu quero ser católico até a minha morte.
Eu sei que tem pessoas aqui que são de outras denominações. Não são católicos. Você já foi católico. Você foi batizado. Eu quero te convidar, volte à sua igreja. Volte à igreja onde você nasceu para Deus. Volte porque o seu lugar está lá, ninguém sentou nele. Nós temos que trazer esses irmãos nossos que saíram da igreja para voltarem à igreja. Volte aos sacramentos. Nós temos uma alegria imensa de acolher você, meu irmão, minha irmã, que deixou a igreja, seja por causa de bispo e de padre. Se for por causa disso, eu te peço perdão aqui em nome de Jesus, para que você perdoe as lideranças da igreja, porque a igreja é maior do que o papa, do que o bispo, do que padre. A igreja é maior do que todos nós. E não é um bispo, um padre, uma freira, um ministro da comunhão, sei lá quem for, que vai tirar você da igreja. A igreja é maior do que aqueles que estão nela e que às vezes têm orgulho. Volte à sua igreja. Volte a sentar no seu lugarzinho que está lá na sua paróquia. Abandonar a igreja, nunca. Aí alguns conversam, porque tem o ciúme no ouvido. Não é capaz de escutar aquilo que Deus quer falar para nós nesta noite. Mas escuta a Globo lixo. Escuta programas porcos, de rádio, de televisão, porque o coração está fechado para Deus e aberto ao mundo. Nós somos chamados a escutar a voz de Deus. Nossa Senhora é a mulher do silêncio e ela ouviu a voz de Cristo. Ouviu a voz do Senhor. No silêncio do seu coração, concebeu o Verbo Jesus Cristo, que ela nolo entregou a todos nós para a nossa salvação. Que o Divino Espírito Santo ilumine nossas vidas, cure nossas faltas, liberte nossas mentes de tudo que é erro e nos dê o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor à nossa paróquia, o amor à nossa comunidade, o amor à missa, o amor à confissão, o amor ao rosário, o amor às crianças, aos que sofrem, aos idosos e àqueles que precisam de nós. E viva o Divino Espírito Santo!